graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. E esse canal visa estudar a palavra de Deus com você. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os vídeos do canal Evangelho Autêntico. E juntos nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Tá bom? Então esse vídeo aqui é um vídeo que nós vamos falar um pouco da verdadeira fé. Hoje há conceitos, há entendimentos extremamente errados acerca da fé. E nesse vídeo rápido eu quero ajudar os meus irmãos a entender um pouco mais sobre a fé. Eu vou para um livro aqui que fala muito sobre a fé, Hebreus capítulo 11, verso de número 7, que diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Meus amados irmãos, meus amigos, quando nós lemos Hebreus capítulo 11 e o verso 7, que está falando da fé de Noé, existe algo interessantíssimo, porque quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, a partir do verso 14, onde Deus passa para Noé a forma de como seria feita a arca, Deus fala as metragens dos côvados, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de altura, 30 de largura. E isso, se nós fôssemos traduzir por metros hoje, seria aproximadamente 137 metros de comprimento, 139, aí varia muito das interpretações, da forma que se conta o côvado, se é de 42 centímetros, de 43 centímetros, de 44 centímetros, de 45 centímetros. Então não existe uma especificação do côvado, porque a distância é muito grande dos nossos dias para os dias que Noé construiu a arca através das metragens, usando aí a forma de côvado. Então seria mais ou menos 137, 139 metros de comprimento, 24 metros de altura, 25 aproximadamente, 14 metros de largura. O interessante é que quando Deus fala para Noé fazer a arca, ele diz o tamanho da arca, ele fala sobre os compartimentos da arca, ele fala que a madeira seria de cipreste, ele fala do revestimento, ele fala da porta, ele fala da janela que teria em cima, ele passa uma planta para Noé. E Noé, ouvindo a palavra de Deus, começa a praticar a palavra de Deus. Porém, Gênesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e até o capítulo 9, onde fala do desenvolvimento da história de Noé, não existe a palavra fé. Como não existe a palavra fé em quase todos os livros do Antigo Testamento. Você vai ver a palavra fé no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E a palavra fé ali no original hebraico é emuná. Então nós precisamos entender o que é fé. Como os hebreus antigos entendiam o que é fé. Até porque os hebreus antigos, eles entendem de forma concreta. Hoje a fé que se entende é uma fé mística. Na época de Noé e todo o contexto dos hebreus antigos, se entendia de uma forma concreta. A palavra emuná significa agarrar com força, abraçar tão forte a ponto de não soltar mais. Esse é o significado da palavra emuná.
agarrar com força. Então, quando Noé recebe essa palavra de Deus que viria o dilúvio, e Deus fala para Noé acerca de como ele teria que fazer a arca, ele passa a construir uma arca. Ele passa a desenvolver aquilo que foi falado para ele, ele agarrou aquilo com muita força. Ele não somente ouviu, mas ele foi fazer aquilo que ele tinha ouvido de Deus. A expressão emuná, ele agarrou com força o propósito, a palavra, e ele andou em cima daquela palavra. A ponto de estar escrito no Gênesis capítulo 6, verso 22, que Noé fez tudo como ordenara ao Senhor. Ele cumpriu certinho os metros de comprimentos da arca, a altura, a largura, o revestimento, os compartimentos, a porta, a janela. Ele fez tudo conforme a palavra de Deus tinha sido dito a ele. E isso é fé. Por isso que quando nós falamos de fé no nosso contexto, ela se torna muito pobre. Porque qualquer pessoa hoje diz, eu tenho fé. Porque eles entendem que fé é saber que Deus existe. Tiago diz que os demônios também sabem que Deus existe. E além de saber que Deus existe, eles também creem e estremecem. Tem muita gente que sabe que Deus existe e nem crê. E nem estremece. São piores do que os demônios a qual Tiago fala. O que eu quero ensinar com esse vídeo é que dizer que tem fé não significa nada. Falar que tem fé não significa nada. Até porque a verdadeira fé bíblica, emuná, é quando você entende a palavra de Deus, sendo ela de Deus, e você agarra ela com tanta força, a ponto de você praticá-la, porque você sabe que o Deus que disse essa palavra, ele é fiel para cumpri-la até o final. Foi isso que Noé fez, emuná. Ele agarrou com força. Ele não largou aquele projeto por nada, até porque aquele projeto era a palavra de Deus. Então ele cortou a madeira de cipreste, começando a arca com a madeira de cipreste, terminou a arca com a madeira de cipreste, porque Deus tinha dito para ele que tinha que ser madeira de cipreste. Ele não fez 1 metro a mais e nem 1 metro a menos, ele cumpriu a palavra de Deus, estabelecendo o cumprimento daquela arca conforme a palavra de Deus tinha dito. A largura, a altura e todo o desenvolvimento da arca, ele fez conforme a palavra do Senhor. Se você diz que tem fé, mas não pratica a palavra do Senhor, de fato, não tem fé. Emuná é agarrar com força. Por isso, quando nós entendemos a palavra de Deus e fizemos uma aliança com Deus, até porque Ele fez uma aliança com nós, antes de querermos Ele nos amou primeiro. Quando nós temos os nossos olhos abertos e o nosso entendimento acerca da palavra de Deus, e nós agarramos aquilo com tanta força a ponto de vivermos todos os dias, nós estamos praticando a fé, emuná, agarrando com força. Da palavra emuná surge a palavra amã, que significa firme. Da palavra amã surge a palavra amém, que significa assim eu creio. Então, quando nós falamos de fé, nós falamos sobre agarrar com força, acreditar de fato, a ponto de praticar até a conclusão da obra. Foi isso que Noé fez. Durante 120 anos, ele construiu para si uma arca, salvando a sua família. Foi considerado e entendido pelos escritores e pelo próprio Deus, sendo um dos heróis da fé. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que não basta ser simpatizante da fé, participar de cultos, ter cargos na igreja,
desenvolver ministério, que nada disso significa fé. Fé é muito mais profundo que isso. Fé é abraçar a palavra de Deus, agarrar ela com força e praticar ela de uma forma muito veemente. Até porque o Deus da palavra é o Deus que cumpre a sua palavra. Então, quando a palavra de Deus se torna tuas mãos, quando a palavra de Deus se torna os teus olhos, quando a palavra de Deus se torna os teus passos, quando a palavra de Deus se torna tuas ações, quando você respira a palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, quando você crê na palavra de Deus, quando você tem certeza do Deus da palavra, quando você pratica a palavra de Deus, você está exercendo emuná, você está exercendo a fé. Não é essa fé mística que muitos hoje têm, é uma fé que não somente acredita, é uma fé que agarra com força e pratica a palavra, porque o Deus da palavra é fiel e verdadeiro. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém.